Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar mais uma porção da palavra do Senhor sobre o estudo do Espírito Santo para o meu e para o seu coração. A palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração neste dia se encontra no livro de Evangelho de João, capítulo 16, e também no Salmo 139. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificarei, pois estivesses comigo desde o começo. Amém, palavra do Senhor. Aqui fala sobre um dos atributos de Deus, um dos atributos do Espírito Santo, é que andar na verdade. Nós precisamos estar andando na verdade, sem mentira, sem engano, né? Louvado seja Deus. Porque Deus, ele ouve tudo, ele sonda tudo, ele conhece tudo, ele está em todos os lugares, né? E ele tem todo o poder nos céus e na terra, louvado seja Deus. Então nós precisamos andar na verdade, ser pessoas obedientes a Deus e não rebeldes, né? Louvado seja Deus, nós precisamos, muitas vezes nós não entendemos, né? E não fazemos a vontade do Senhor. Mas nós precisamos procurar andar na verdade, como diz aqui o Salmo 139, o Salmo de Davi, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da álvea, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece. O dia, o dia das trevas e a luz são para mim. Eita. São para mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia das trevas, e a luz são para ti as mesma coisa. Pois possuíste o meu interior e entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Palavra do Senhor, um salmo de Davi. O Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele sabia que ele era um homem falho, né, na presença de Deus. E Davi também era um homem que vivia pecando, né? Vivia pecando, mas ele se consertava do seu pecado e procurava viver de acordo com a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que Deus, ele fala que Davi, ele era um homem segundo o seu coração. Louvado seja Deus. E nesse salmo, Davi, ele pergunta para Deus, né? Porque Davi, ele era um homem também de guerra, né? Ele guerreava as guerras do Senhor. Louvado seja Deus. E ele tinha muitos inimigos, né?
Eram muitos inimigos que se levantavam contra Davi, louvado seja Deus. Então, para ele não ficar com o seu coração sujo, ele pedia a Deus, né? Sonda-me, sonda meu coração, vê se há algo mal, né? Algum caminho mal para que eu possa andar na sua presença. Porque, amados, muitas vezes nós não conhecemos nós mesmos, mas Deus, ele conhece. Muitas vezes nós achamos que nós estamos tudo bem, não temos pecado nenhum, né? Vamos vivendo, achando que nós estamos certos em certas coisas, e não pedimos a Deus orientação, não pedimos a Deus para que Ele sonda nosso coração, para Ele ver se há algo mal em nós, né? Louvado seja Deus, e nós precisamos fazer essa análise, pedir a Deus todos os dias da nossa vida, para que Ele venha sondar nossos corações, porque nós não conhecemos muitas vezes, né? Nós estamos fazendo alguma coisa e estamos achando que está tudo bem, e não está. Então, Davi, ele pede para que Deus, ele sonda, né, o coração dele. Esse estudo, ele foca no profundo, né? É um conhecimento e o propósito de Deus para cada indivíduo, para cada um de nós, né? Incentivando também a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda há de fazer por nós. E nesse salmo ele fala, né, que Deus, ele nos formou dentro do ventre da nossa mãe, então Ele conhece todas as coisas, né? Nós somos formados por Deus desde o ventre da nossa mãe. Que coisa maravilhosa, né? Muitas vezes o mundo acha que a pessoa foi formada assim só pelo sexo, e não é. O sexo também é algo de Deus, né? Louvado seja Deus. E quando Deus, ele tem escolha na vida da pessoa, quando a pessoa vive em retidão, vive em comunhão com o Senhor, então com certeza Deus, ele vai fazer a obra completa na vida de uma pessoa. Por isso também na Bíblia, não me lembro agora onde, mas fala que existem os filhos das trevas e os filhos de Deus, né? Os filhos do diabo e os filhos de Deus, existem na Bíblia, porque o de Deus é aquele que obedece a Deus desde o princípio, vai obedecendo a Deus. Agora os das trevas não querem saber de obedecer a Deus, eles querem viver num mundo de ilusão, num mundo fazendo o que vai na cabeça dele, doidado, né? Quer andar por aí fazendo as coisas na loucura da sua cabeça, mas não pede uma orientação de Deus. Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou andando no caminho certo? Não para pensar, né? Para analisar, para meditar, para viver livre, né? Do peso do pecado, porque o pecado, ele faz separação de nós a Deus. Através do pecado, nós não podemos se apresentar diante de Deus. Nós estamos longe da presença de Deus se nós viver no pecado. O pecado faz separação de nós e Deus. Então, nós precisamos ser como Davi, buscar a presença de Deus e pedir para que Deus sonda nosso coração, para que Deus veja se há algum mal em nós, para que nós possamos andar na verdade. Na verdade, que a verdade é que liberta, a palavra do Senhor. Ela vai nos libertar cada dia. E se nós quisermos viver do jeito que a gente quer, andar por aí, com certeza nós não estamos andando na verdade, né? Nós estamos vivendo de acordo com a nossa própria vontade e não com a vontade de Deus. Então nós precisamos orar, pedir a Deus para que sonda nosso coração, para que nós possamos andar na verdade, na palavra de Deus, porque muitas vezes existe um pecadinho lá dentro que nós não estamos vendo, não temos o conhecimento, mas quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor, sonda, Pai, meu coração, então Ele vai ver e Ele vai nos mostrar. Ele vai nos mostrar onde nós estamos errando, porque o Espírito Santo de Deus também veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós quisermos andar de qualquer jeito, sem orar, sem perguntar para Deus, nós vamos viver pecando, aborrecendo, fazendo tanta coisa errada e não estamos nem aí. Mas quando nós oramos, pedimos que o Senhor sonda nosso coração,
Então o Senhor vai mostrar aqui. Você está errando aqui. Você está pecando aqui. O Espírito Santo de Deus vai nos revelar. E aí, quando Ele nos revelar, nós vamos pedir a Deus perdão, me limpa, né? Me purifica, me limpa de todo o pecado. Louvado seja Deus. E Deus, Ele vai fazer o que nós pedimos. Não. E se nós não pedimos, Deus, Ele não vai fazer. Ele vai deixar que nós quebra a cabeça por aí, né? Mas se nós pedirmos viver uma vida de obediência, de temor a Deus, tenha certeza que Deus ele vai mostrar, vai confirmar no nosso coração aonde nós estamos errando. Porque o nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, ele tem todo o poder, ele está em todo lugar, ele conhece todas as coisas, louvado seja Deus. Porque os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele olha, ele vê tudo, louvado seja Deus. Nós não conhecemos, mas de acordo que nós vamos buscando ao Senhor, Ele vai nos mostrando, vai nos revelando aonde nós estamos errando, louvado seja Deus. E vai nos purificando, se assim nós andarmos no Espírito e dar lugar para Deus consertar a nossa vida. Amém, louvado seja Deus. E aqui no último versículo do Salmo 139, ele fala assim, Davi, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim um caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Louvado seja Deus. Então ele pede, né? Vê se há em mim um caminho mau. Porque muitas vezes a pessoa está andando por aí, acha que está tudo bem e não está, né? Então ele pede para que Deus sonde o coração dele e prova, né? E vê, né, se há um caminho mau nele e guia pelo caminho eterno, o caminho da salvação. O caminho da salvação não é de qualquer jeito. Não é todo sujo que nós vamos entrar no caminho da salvação. Temos que estar limpando, cada dia sermos limpos, né? Buscando ao Senhor para que Deus ele possa nos limpar, nos purificar, né? Louvado seja Deus, para que nós possamos andar no caminho de retidão, no caminho de acordo com a vontade do Senhor. Os religiosos, eles vão empurrando com a barriga, né? Não estão nem aí se estão pecando, se não estão pecando, vão fazendo coisa errada, vão fazendo coisas escondidas, vão se prostituindo, vão enganando, vão maltratando, fazendo tudo que não presta. Mas Deus está vendo tudo. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando Deus escolhe, louvado seja Deus, ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. E nós precisamos ter essa consciência, entender e viver em santidade, buscar o reino de Deus, a sua justiça e viver em santidade, deixar que Deus trabalhe em nosso coração, louvado seja Deus, na nossa vida, na nossa alma, porque nós mesmos não podemos fazer coisa alguma, mas o Senhor pode todas as coisas quando nós somos obedientes ao Senhor e pedimos para que Ele possa estar nos consertando, assim como Davi, né? Davi, nesse salmo, ele pediu ao Senhor, né? Sonda-me e conhece o meu coração e vê se há algum caminho mau e me guia pela vereda da justiça, me guia pelo caminho eterno, o caminho da salvação é limpo, né? Então, nós precisamos cada dia estar nos limpando, pedindo a Deus para nos limpar, porque nós mesmos não podemos coisa alguma. Mas no Senhor nós podemos todas as coisas, porque Ele vai nos mostrar, Ele vai nos convencer do nosso pecado, do nosso erro, onde nós estamos pecando, e vai nos limpando e nos consertando e nos colocando no caminho novamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra do Senhor, coisa boa, coisa linda, coisa boa, maravilhoso demais. É nós servirmos a esse Deus Todo-Poderoso e confiar no trabalhar dele em nossas vidas. Louvado seja Deus.
Quantos estão aí sendo movido por um, movido por outro, um fala aqui, outro fala ali, a pessoa vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, tudo errado, mas coisa boa é nós termos intimidade com o nosso Deus, conhecer a Deus, conhecer o seu poder e entregar de corpo, alma e espírito nas mãos do nosso Deus, para Ele fazer de nós um vaso de honra a cada dia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, por esses momentos, ó Deus, que o Senhor tem nos preparado. Quero Te louvar, Te agradecer pelo dom da vida, pelo Teu Santo Espírito que habita em mim, Pai amado. Neste momento, ó Deus querido, Deus Santo, eu quero pedir pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que vêm ouvir esta palavra, que o Senhor possa sondar os nossos corações, ó Deus, e ver se há algo mal em nossa vida, em nosso coração, e nos liberta, Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, Tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em Teu nome, crendo que nós receberemos, e eu creio, meu Senhor, que Tu és fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nossas vidas. Sê com a minha vida, sê com a minha família, sê com o Teu povo, Senhor. Guarda, cuida, proteja, nos livra, Senhor, de todo mal, limpa os nossos corações de tudo aquilo que não provém do Senhor e nos guia, Senhor, pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e procura fazer a vontade de Deus, que é maravilhoso demais. Amém? Shalom.